Bom dia, pessoal. Hoje estamos aqui novamente com o Jaime e o Alex para discutir um pouco mais de ESG, né, em parceria com a Yorkstone, em parceria com o escritório de advocacia, para que nós, através dessa discussão, consigamos levar para vocês, para todos, algo informativo que possa crescer na vida de todos. Eu tenho certeza que ao final dessa explanação, isso vai acontecer. Acompanhe com a gente. Quando a gente fala de ESG, ainda é um mundo que se fala muito, se faz pouco, a gente já colocou isso nos outros podcasts que nós mencionamos. E hoje, o que eu pensei aqui para a gente discutir é falar sobre vantagens e desvantagens, porque o ESG ele não está melhor porque a maioria ainda entende que ele é oneroso. Talvez eu até defenda a tese, eu quero colocar aqui, mas vamos estar discutindo. Enfim, mas o ESG, ele é custo? Eu coloco que sim. Vou pegar primeiro o item inclusão. Se você pensa em inclusão, e eu só no meu mundo da empresa, né? Se estou circunscrito àquilo. A hora que eu faço um etarismo, por exemplo, uma inclusão de alguma minoria na minha estrutura organizacional, necessariamente este executiva que eu vá colocar, ele talvez não tenha a mesma capacitação, a mesma qualificação daquele que nasceu bem, que conseguiu estudar em boas escolas, tem uma classe social diferente. Então, eu efetivamente, no primeiro momento, eu saio perdendo, porque ele pode não ter a mesma eficácia do anterior. Concorda? A mesma performance. A mesma performance. Né? O que você acha? Se for analisar individualmente a atividade de uma empresa que esteja tendente a praticar medidas para corrigir essa diferença, ou seja, majoritariamente os cargos de liderança são ocupados por homens brancos, né? E não tem espaço para mulheres ou para negros, por exemplo. Se a empresa quiser fazer dessa forma, ela vai ter que abrir mão, né, de qualidades. Vamos pensar que a empresa não deixou de contratar negros ou mulheres por serem negros ou mulheres, né? Porque aí a gente já nem discute esse assunto. Mas se não foi por isso, então foi por uma questão de competência. E durante o processo seletivo, negros e mulheres foram ficando para trás e ficaram só homens, né, e homens brancos. A empresa, sim, vai abrir mão de gente mais qualificada para colocar gente menos qualificada, em comparação com aquele que estava com a vaga anteriormente. Mas, na minha opinião, nesse aspecto do S, né, o ambiental é o mais urgente, que não dá tempo de resolver nas gerações seguintes, mas no S, se a empresa hoje fizer isso, ela não vai estar praticando algo bom, porque é como você trabalhar uma doença nos sintomas e não resolver a origem do problema. Então, eu entendo que a empresa precisa começar a observar, primeiramente, o seu processo seletivo e começar a analisar em que momento houve, se desde o começo houve ou não alguma mulher e negro no processo seletivo. Se nem houve mulher e negro no processo seletivo, é mais complexo para a empresa identificar, mas vamos supor que tinha mulher e negro no processo seletivo. Na segunda, terceira etapa, eles foram desclassificados e restaram só homens brancos para a quarta, quinta, sexta etapa ali do processo seletivo. Então, no momento em que eles deixaram, tem que olhar o que foi que fez eles perderem para a desclassificação. Qual foi a deficiência? Qual foi a deficiência? Então, observar isso, e por isso que eu digo que se é sozinho, não é ESG. Então, não existe ESG só da sua empresa. Uma empresa pega esses dados, junta com dados de outras empresas, forma um grupo, que aí você tem uma massa de dados maior. Isso vai servir para gerar política pública que vai trabalhar a base
de como é que isso foi construído e aonde, na base, as mulheres e os negros tiveram perda de oportunidade. Mulheres, mesmo que bem-nascidas, elas têm, ainda assim, historicamente, um problema em relação a cargo de liderança e também de remuneração, né? Foi o ano passado que foi criada uma lei que exige igualdade de remuneração entre homens e mulheres na mesma função, o que não deveria existir a necessidade dessa lei, na minha opinião. Mas já que o mercado não faz isso, então tem que ter mesmo a lei que corrija isso. Com essas informações, é possível trabalhar essa origem e aí sim, com médio e longo prazo, as pessoas vão naturalmente chegando àquele ponto. Porque se a empresa contratar a pessoa menos qualificada no mercado competitivo e muito veloz, essa empresa vai estar se desqualificando. É como se fosse um time de corrida de Fórmula 1. Eu tenho um cara que troca o pneu em 2 segundos e eu vou pôr um que troca em 4. Esses 2 segundos a mais pode fazer eu perder o campeonato. Então, eu acho que a questão não é dar uma solução para que as pessoas vejam que agora eu tenho 52% de mulheres em cargo de liderança. Não é essa a tônica. A tônica do ESG é você olhar o que acontece ali e começar a trabalhar para aquilo mudar na origem. Não é impeditivo que você... lógico, eu não acredito em ESG sem você ter uma harmonia de vontades, de ações políticas, de políticas públicas, e mais, o capital também está inserido nisso. Eu não acredito que o ESG decole sem essa conjunção de fatores. Mas nada impede, sim, acho que o empresário ele pode admitir que ele vai perder os 2 segundos no teu exemplo, né? Ele pode, porque necessariamente ele perde os 2 segundos, mas ele ganha alguma coisa. A hora que você faz a inclusão, que você faz a tua parte, mesmo considerando o custo, a tua empresa deu o primeiro passo. E há toda uma conjunção com os stakeholders que estão de fora, que estão olhando o que você está fazendo e que vai gerar um ganho, concorda? Sim, isso com certeza. E nada impede dessa pessoa que foi contratada, que teoricamente tem uma deficiência a mais em relação a outras pessoas que tiveram a oportunidade, dela se qualificar a partir do momento que ela tem essa oportunidade, né? E aí, essa questão dos 2 segundos que a gente está tratando vai ser algo temporário, algo inicial, e não a médio e longo prazo. Eu pegando esse teu gancho, eu diria que é aquela velha máxima do que a gente discute, acho que eu até falei no último podcast fora daqui, é o critério se é custo ou se é investimento. Uhum. Eu creio que esses 2 segundos, ele não vai ser custo, ele vai ser investimento. Porque a tua empresa vai ser melhor avaliada, vai ser melhor vista. E essa mesma questão do custo, eu vou para o ambiental. Ambiental também, se você for fazer as coisas de forma correta, se você for esperar política pública, se você for esperar ações do governo, do capital, é sempre mais fácil você explorar o meio ambiente. Você degradar o meio ambiente. Exatamente. Então, o que você acha? Também... eu vejo a parte ambiental, como eu disse agora há pouco, é uma questão mais urgente, na minha opinião. Por quê? Nós estamos vivendo os efeitos das mudanças climáticas, né? O Rio Grande do Sul aí é uma prova viva, né, do que isso tudo tem acontecido. A NASA divulgou um relatório recentemente mostrando que em 50 anos poucos lugares do Brasil seriam habitáveis, né? E não porque isso aqui vai se tornar um problema, mas sim por causa da alta temperatura, correlacionado com a umidade, né, do ambiente, e isso vai ter lugares que vão chegar a 70, 75 graus, e aí ninguém vai conseguir
sobreviver num ambiente desse. Então, o futuro próximo, se a gente pensar 2050, né, daqui 50 anos, é muito pouco comparado à história aí do planeta. E, historicamente, os sócios que exploram, né, a atividade empresária, eles retiram os lucros daquela exploração à natureza, porque não existe uma atividade econômica ou uma atividade humana que não use nenhum recurso natural. Sim. Até a Denise Rios falou lá na palestra dela, ela disse, vamos experimentar ficar sem respirar aqui 2 minutos. Quem aguentar, porque se você tem um trabalho que você só pensa, você está respirando, está usando o recurso natural, que é o ar. Então, toda atividade explora os recursos naturais de alguma maneira. Só que o prejuízo dessa exploração fica para a coletividade. E o resultado positivo, o lucro, fica só para os sócios. Não? Por isso que agora está passando a ser exigido já de algumas empresas que no seu balanço seja incluído uma fotografia do impacto ambiental, porque se a empresa é avaliada lá em 10 bilhões de reais, só que ela tem um balanço ambiental negativo, ela não vai valer 10 bilhões de reais, ela tem 7 de passivo ambiental ali dentro, então essa empresa vale só 3. Então você passa a considerar o seu impacto no seu próprio balanço, porque o balanço não reflete a realidade da empresa. Sim. Então, se a empresa, na realidade, está degradando o meio ambiente, isso também é nada mais justo que conste, né, ali nesse balanço. E isso, de alguma forma, vai fazer com que os acionistas paguem pelo impacto que eles geram ao meio ambiente. Determinadas empresas, né, como a Microsoft, fizeram um plano lá de aquisição de crédito de carbono, não só para neutralizar as atividades futuras, mas fizeram um cálculo de tudo que eles geraram de carbono desde o início da empresa, né, das atividades, até agora, e tem um plano para fazer a compensação do carbono de tudo isso para trás. Isso é importante. Nem toda empresa vai conseguir fazer isso, porque tem muita empresa que não consegue chegar no fim do mês, né? Ela está trabalhando, recebendo do cliente para pagar funcionário, fornecedor, algumas não conseguem pagar o imposto em dia. Então, essas empresas vão ter mais dificuldade, obviamente, de cumprir com isso. Mas, no mínimo, os negócios vão ter que começar a pensar em como fazer a mesma coisa de uma maneira sustentável. Essa questão do meio ambiente, ela é extremamente punitiva. Essa não tem como você fugir, como você citou que aconteceu no Rio Grande do Sul. Não dá para você falar que aquilo não vai acontecer de novo, não dá para você prever, não tem modelo para você prever a ocorrência desse tipo de ação. E, querendo ou não, quando isso ocorre, os danos são irreparáveis, não estou falando somente de vidas, né, mas é algo que é monstruoso. E atinge todos, não só quem mora no Rio Grande do Sul. É uma cadeia. Né? Aquilo que aconteceu aqui em Piracicaba, com os peixes, Exato. Por uma má gestão, e você jogar toxinas no rio, aquilo que aconteceu foi Só uma conta que todo mundo devia fazer. Por isso que é importante todo mundo, enquanto pessoa física, também ter uma postura correta, ambientalmente falando, do ponto de vista de consumo, de escolher consumir produtos de empresas que tenham compromisso ambiental. O seguro. As seguradoras que tinham apólices lá no Rio Grande do Sul, né, seguro residencial, seguro predial das empresas, vários tipos, lucros cessantes, né, quantos veículos que não foram caracterizados lá com perda total por conta de ter ficado submerso. Essas seguradoras terão que pagar esse prejuízo para os segurados ali. E quem é que vai pagar efetivamente essa conta? Todos os demais clientes do Brasil todo vai majorar a apólice de todo mundo um pouquinho
para cobrir aquilo, porque não tem dinheiro que chegue para cobrir toda aquela conta. Vai haver um repasse, né? Então, isso vai ter que, para o sistema se manter, é preciso repassar esse custo para os demais consumidores. Então, nós nem vamos perceber que vamos ter essa conta na nossa vez de renovar o seguro. E isso vai para tudo aquilo que é produzido lá e consumido aqui. Arroz, por exemplo, né, que o Rio Grande do Sul é um dos grandes produtores de arroz do Brasil. Isso impacta diretamente na vida das pessoas aqui no dia a dia. E se a gente fizer a nossa parte enquanto consumidores, nós vamos ajudar a que empresas com uma postura ambiental correta vendam mais, e isso vai ajudar o meio ambiente de uma maneira direta. Então, novamente a gente vai passar por aquela tônica. Por mais que o empresário acredite, e é um fato, de que ele ser ambientalmente responsável, e aí isso é um tema bastante amplo, mas que ele seja responsável, isso vai trazer custos para ele, essa é uma ação que ele tem que ter. É a cota à parte que ele vai ter que ter do negócio dele para um bem maior. Sim. Que se não fizer nada, vai acontecer o que aconteceu, o que você falou, vai socializar o prejuízo. De novo, a gente vai estar discutindo sobre investimento e sobre custo. No caso de meio ambiente, definitivamente, isso é investimento. Isso é investimento para gerações futuras. Ele pode não ser monetizável, e aí ESG tem algumas coisas que são valores que não são propriamente números mesmo, mas sim bem-estar, mais-valia, que ele tá contribuindo. Então efetivamente não é custo isso, e sim um investimento. Agora, falando da outra perna do ESG, quando a gente fala de compliance, quando a gente fala de regras, definitivamente acho que para o empresário, para os nossos clientes, é a maior dor. Para o pequeno e médio empresário é o mais complexo, porque o primeiro entrave que vai haver ali é a questão da regularidade fiscal, né? Então, você precisa cumprir com suas obrigações tributárias. E muitas das práticas que são comuns, por exemplo, pagar alguém por fora, né, vou te registrar com um valor e eu te pago um valor extra, isso não convive com o ESG. A empresa vai precisar optar por qual caminho ela quer seguir. Ou levanta a bandeira do ESG e corrige essas práticas, né? Então, uma coisa que eu acho importante é que mesmo empresas que têm um histórico ruim, elas podem também decidir mudar de postura e passar a fazer coisas corretas, né? Então, já vi casos de empresas que tinham um histórico ruim, e quando elas começaram a levantar essa bandeira, as pessoas começaram a questionar, poxa, mas quem é essa empresa para falar sobre isso? Falou, olha, que bom que ela passou a se preocupar com esse assunto, né? Antes tarde do que nunca. E a empresa vai ter que fazer essa adequação. E aí, de uma maneira direta, representa um aumento de gasto da empresa. Traçando um paralelo naquilo que você falou, você acha que poderia haver um incentivo fiscal para que a empresa, num primeiro momento, olha, eu vendo dessa forma, igual o Jaime falou, né? Primeiramente parece que é um custo para o empresário e tal. Se tiver algum benefício fiscal, talvez mais empresas pudessem adotar essa prática. E aí, o poder público tem algum projeto em relação a isso, ou o poder público fica inerte e espera que as empresas façam essa reparação social que deveria ter sido feita pelo próprio Estado? Sim. Né? Hoje o Brasil tem um sistema tributário que ele é nefasto, né? Então, até o próprio governo federal monitora os efeitos da tributação, e eles geram um relatório anual lá que chama o Sistema Tributário Nacional e as suas iniquidades. Então, ele mesmo já considera como
um sistema iníquo. Se o próprio governo tem isso, é óbvio que quem está embaixo não consegue conviver com um sistema desses. Nós estamos com a reforma tributária aí, né, que vai ser implementada, provavelmente vai haver prorrogações aí do início por conta da complexidade que é essa estruturação. Mas, na minha opinião, caberia um estudo de fazer a seguinte conta. Todo mundo que regularizar a sua atividade tributária teria 2 benefícios. Os primeiros 5 anos, porque você vai mudar, digamos que quem declara metade só do faturamento, vai passar a declarar 100% do faturamento. Se você do nada declara o dobro, isso normalmente chama fiscalização. Fala, opa, o que está acontecendo aqui que você está com uma movimentação atípica aqui. Então, diria para o seguinte, os primeiros 5 anos nós não vamos fazer nenhum início de fiscalização por conta disso. E podemos dar um incentivo de aquilo que aumentar de tributação, você tem um abatimento de um determinado percentual, por exemplo, vamos pensar que seja 1/3, pelos mesmos 5 anos. Na prática, o que vai acontecer é que o preço das coisas vai subir, porque quem se beneficia da sonegação, basicamente, é o consumidor final, porque o produto acaba chegando mais barato nas mãos dele. Se todo mundo da cadeia pagar os impostos corretamente, esse preço final ele é mais alto do que hoje ele é praticado. Então, se houvesse uma equalização, nós vamos criar um intervalo aqui onde nós vamos fazer uma certa vista grossa, mas que é um intervalo que todo mundo vai se adequar. Dali para frente, termina a benesse sobre fiscalização e termina a benesse sobre o desconto. Só que você já criou um ambiente onde todos estão declarando 100% da sua movimentação e já estão se preparando do ponto de vista de preço também para pagar e cobrar os tributos de maneira correta. Porque se não houver uma transição assim, porque já existe lei que proíbe a sonegação, já tem lei até enquadrando como crime, e mesmo assim existe uma informalidade muito grande no país. Então, se não houver uma medida que permita isso, né, de uma forma de transição, eu acho pouco provável que seja aplicado isso. Você sabe que, olha, a gente já colocou em outros episódios aquilo que eu sempre defendo aqui dentro, que é mais barato você formalizar do que você sonegar. Acho que o governo, sim, ele pode facilitar a vida. E ele tem a intenção, pelo menos pela reforma. Mas, independente disso, a questão é mais barato você fazer... Aí não estou mais falando sobre investimento ou custo. É mais barato. A gente tem N casos aqui dentro de... A hora que você sonega esse dinheiro, ele não tem registro. E se ele não tem registro, ele passa a ser um problema. Sim. Então, para citar um case aqui, um cliente nosso jogou isso dentro de uma empresa de meios de pagamento e essa empresa desviou, ele levou o dinheiro dele embora. Simples assim. Levou. E ele não vai ter como cobrar. Ele não teve como cobrar. A questão eu falei, você vai fazer o quê? Você vai agora dar queixa na polícia um dinheiro que você não vai poder dizer da onde veio. E isso vale, gente, parece uma coisa besta, aconteceu, isso não é comum. Isso vale de várias formas. E aí você sai do âmbito da sonegação, como o Alex falou, em alguns casos já é crime, para crimes tácitos, crimes certos. Se você fizer direito às coisas, você registrar, você não vai sofrer esse ônus. Ninguém faz a conta, não coloca isso no preço. Porque se você colocar, você vê que é muito mais interessante. Outro evento muito comum aqui dentro.
Você, dentro da tua empresa, você pode estar sendo roubado. Quando você vem a perceber isso, já foram anos Se você de tem custo. movimentação em caixa 2, você tem dificuldade de controle. Exatamente. Então, primeiro, que exemplo você está dando para os teus colaboradores, a hora que você sonega? Sabe aquela questão da lei de Gerson que nós temos? Então, a tua relação já é uma relação frágil na hora que você induz o teu colaborador a sonegar. Ele vai fazer a mesma coisa em algum lugar da cadeia. O teu fornecedor, sabendo que você sonega, como é que vai ser a relação dele com você? A hora que a gente coloca tudo isso já, então não estamos discutindo reforma, nada disso, mas na hora que eu coloco todos os riscos, seguro, Sim. o crédito que você toma com o banco, e você tem que informar para o banco que você tem um subfaturamento, como é que o banco precifica o teu risco? A hora que você coloca tudo isso na ponta do lápis, é muito mais barato. Não haveria necessidade de uma ação pública. É que as pessoas tendem a se colocar na estatística, naquele percentual da estatística que não vai acontecer nada. Ah, eu faço isso há 20 anos, 30 anos, nunca tive problema. Até ter, né? Até ter o problema. Então, se você considerar esses fatores, que o avanço tecnológico da fiscalização está extremamente eficiente, considerar essa incapacidade de absorção do mercado de notícias como essa, então, grandes empresas que compram de outras empresas não vão comprar, né, de quem seja exposto numa situação dessa, e o risco que ele tem de perda desse recurso também. Nesses quesitos, se a empresa ponderar, qualquer uma vai fazer a conta e é melhor ela ficar dentro da regularidade. Mas as empresas estão fazendo a conta do mês a mês e elas estão deixando para depois essa parte do planejamento, né? E quando você faz um planejamento e projeta cenários para frente, fica evidente essa necessidade e essa vantagem de ser regular. Dá para se perceber que nessa questão de compliance, de regras, eu acho que, na minha muito modesta opinião, quando você fala de meio ambiente, não tem como fugir, porque o meio ambiente vai apresentar conta, né? Então, é melhor que o empresário faça Sim. a parte dele. Quando você fala de questões de compliance, de transparência, eu não discuto o custo. Eu acho que aqui é benefício puro. Eu acho que não É um valor agregado, né? É um valor agregado, assim, e você vai ganhar com isso. E quanto custa a paz, né? Exatamente, a paz. Quando vocês estavam falando, eu estava pensando na história do mentiroso, né? Então, você conta só a primeira mentira, porque depois você vai ter que contar a segunda para cobrir a primeira. E aí você vira um mentiroso contumaz e todo o seu ecossistema é um ecossistema de mentiras. A única coisa que a gente do que nós falamos aqui, que de fato, no primeiro momento, eu acho que você pode interpretar um custo, que na nossa ótica é investimento, é a questão social. Acho que é a questão social, quando você se propõe a fazer, é um investimento de médio prazo. Acho que no primeiro momento, acho que todos nós concordamos com isso, né? Não vai ter outra maneira de encarar isso. E uma coisa que eu acho que é interessante que são efeitos positivos que não são tangíveis, né? Hoje em dia, quando alguém vai fazer uma entrevista, com essas pessoas mais novas, elas acabam entrevistando o entrevistador, querendo saber sobre a empresa, qual a postura da empresa em relação a isso ou aquilo outro, para saber se ele quer trabalhar naquele plano lugar. de carreira. Exatamente. Então, se a empresa tem para mostrar esse tipo de resultado, com certeza ela vai ser uma empresa mais atraente para jovens talentos, né? E isso vai ser possível aferir só com o tempo, né? Não tem como você mensurar esse ganho
num curto prazo, mas é óbvio que a empresa precisa também comunicar essas ações, né? Porque se ela tomar todas essas medidas e não comunicar corretamente para as pessoas ali envolvidas, né? Seja um candidato a uma vaga, seja um cliente, um vizinho da empresa, seja o setor público, ela não vai, tem uma expressão, né, que fala, né, que a galinha, quando bota o ovo, ela tem que cacarejar, senão ela vai para a panela. Então, se a empresa fizer isso, mas ela não comunicar bem, ela vai acabar indo para a panela e não vai resolver muito. Mas se bem feito, com planejamento, isso pode se tornar uma vantagem competitiva, com certeza. Bom, eu acho legal essa nossa conversa. Acho que para quem vai assistir esse nosso podcast, nós estamos insistindo muito no assunto ESG, não por uma questão de modismo, não por uma questão de outros valores. ESG, o Alex acabou de falar sobre se é sozinho ou não é ESG, é um tema que ele veio para ficar. Quanto antes o empresário assimilar essas práticas, aderir a estas práticas, como o Alex acabou de falar também, é um diferencial competitivo. Inexoravelmente é um diferencial competitivo. E 2, é uma oportunidade de negócio. Então você, empresário, procure quem conhece do assunto, procure colocar. Acho que nós temos alguns podcasts que nós falamos sobre jornada. Ao começar essa jornada, você já vai perceber ganhos de toda sorte, não só financeiro, mas organizacional, a gestão da empresa fica muito mais fluida e tudo passa a ser muito mais seguro. Pense nisso. É aquilo que você falou, Jaime. ESG é o futuro, é o presente. Sim, sim. Eu queria só complementar com uma frase que eu ouvi de uma pessoa muito interessante. As pessoas costumam dizer e ter aquela visão de salve o planeta. Mas o planeta não está precisando de salvação. Quem está precisando de salvação somos nós, a vida humana na Terra é que precisa de salvação, porque se a gente continuar negligente com a natureza, nós vamos ser expelidos do planeta. Sim. O planeta vai continuar fazendo a sua jornada em volta do Sol, no sistema solar, da mesma maneira, e com o tempo, seja lá quantos milhares de anos, a vida pode voltar a se restabelecer aqui dentro do planeta. Mas o ser humano não vai estar mais aqui para ver isso acontecer. Então, a gente precisa salvar a nós mesmos e não salvar o planeta, porque o planeta vai continuar aqui, assim como os vizinhos do planeta Terra estão lá, sem ninguém habitando o planeta. Sem dúvida. E aí, para concluir aquela frase que eu pegando esse teu gancho, ESG, nós já sabemos como é. O mundo, a gente sabe como está e como é. Com o ESG, nós não sabemos. E a proposta é sempre boa. Então, para se pensar, vamos continuar com o mundo e com a sociedade como veio até aqui, ou vamos fazer melhor, né? Então, eu concluo, agradeço a participação de todas. É sempre um prazer essas nossas conversas aqui. Muito bom.